Alô, alô, alô. Salve, Mônica. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Como foi a virada? Maravilhosa, né? Podia estar nela ainda. Aqui também foi tudo maravilha. Apesar que algumas pessoas perto de mim testaram positivo para o Covid, a gente tá meio esperto, né? Mas fora isso, tá tudo bem. É, o Réveillon ele promoveu isso mesmo, A né? gente já sabia, a gente foi já na casa da tia, já imaginando que isso ia acontecer. É, o Alguém importante ia pegar. é a A vacina, gente né? não Tá pegou. vacinado. É, tomamos a terceira dose ontem, meu braço tá doendo. É isso que é importante. Ó, Mônica, a gente tem um grupo aí. A média nas aulas tem sido em torno de 4, 5 alunos, é natural, porque na verdade o aluno acaba assistindo a aula que cai na sua prova, né? Porque naturalmente Uhum. tem casos e casos. Então, eu vou deixar você à vontade com os alunos. Eu vou colocar você como co-anfitriã, porque aí você pode manusear à vontade. Eu vou estar aqui, tá? Eu vou estar por aqui, vou Tá. fechar. A Mariana quer falar um oi aqui. Oiê, bom dia! Oi, tudo bem, Mari? Tudo, graças a Deus. Feliz ano novo! Feliz ano novo. Mas e aí eu vou deixar você à vontade. Qualquer coisa pode gritar que eu tô aqui, tá bom? Tá bom, beleza. Tá ótimo, fica à Bom, vontade. obrigada. Oi, Maria Eduarda. Oi, João Pedro, tudo bem? Então, eu gostaria de saber, antes de começar, vocês foram para a segunda fase de qual prova? Só para, né, de qual vestibular? Só para eu saber mesmo. Unicamp e o João Pedro. O João Pedro não sei se está ouvindo, porque está marcando, conectando o áudio. Bom, Maria Eduarda, na prova da Unicamp serão só duas perguntinhas em inglês e elas são interdisciplinares, tá? Então, aí você. Ah, tá. Bom, vai estar gravado aqui, né? E depois ele pode assistir. E são interdisciplinares, né? E nós temos as outras provas que são em média de 5 a 10 perguntas, né? Depende aí quais são as provas que vocês vão fazer. No caso da FUVEST, são 5 perguntinhas dissertativas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar para vocês, na verdade, assim, é algo, não foge muito. Vocês chegaram a assistir aquele aulão que teve um sábado de manhã? É bem parecido, tá, com o que foi falado naquele aulão, porque não muda muito na parte de inglês. A parte de... Oi, bom dia, João Pedro. Agora você deve estar ouvindo, então, normal. Você foi para que fase? Na segunda fase de qual vestibular? Unicamp. Então, mesma coisa que eu falei para Maria Eduarda, são duas perguntinhas, as duas. Então, são duas perguntinhas na Unicamp interdisciplinares, e na FUVEST são 5 perguntinhas, né, onde vocês vão ter que responder, tem um texto ou uma charge, né, ou um cartoon que vão responder, provavelmente em português, dificilmente pede para se responder em inglês. Bom, então eu vou passar, assim, só umas dicas bem rápidas, né, assim, do que vocês podem estar se focando aí nesses últimos momentos, né, para fazer a prova, tá? Então, a primeira coisa, responder em português, usando a norma culta e parafraseando com sinônimos e antônimos. Então, vocês vão ter o texto, as perguntas serão feitas em português, muito provavelmente, tá? E as respostas pedem-se para que sejam respondidas mesmo em português também, tá? Se for para responder em inglês, caso isso aconteça, mas acho muito difícil, vocês vão ter que parafrasear usando outros sinônimos e outros antônimos que apareçam, tá? Mas é em português que eles vão pedir, tá? Não vou falar 100% porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca pode falar 100% porque vai que, né? Nunca pode falar nunca. E nunca pode falar sempre. Então, se perguntar em português, respondam em português. Ou ele vai estar falando, né? Responda a pergunta abaixo em português e tal. Por que ele pede para responder em português? Para ter a certeza de que vocês compreenderam o que o texto está querendo dizer. Porque muitas vezes, quando pede para responder em inglês, a única coisa que a gente faz, na verdade,
tá copiando, né, ali, assim, aonde ele está dizendo o que a pergunta, né? Então, você está falando de acordo com fulano de tal, o que ele quis dizer nesse momento. Aí, nessa... vai estar Luana Pasqualini tentando. O que ele quis dizer naquele momento. Então, é só você copiar. Por isso que pede para responder em português, para ter certeza de que vocês compreenderam o que estava sendo pedido, ok? E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que focar nas frases, nas palavras, fazer associações daquilo que vocês já conhecem. Então, dependendo do tema, e assim, gente, pode ser qualquer tema. No inglês não tem essa, esse ano com certeza vai cair Covid. Sim, é uma chance enorme que apareça sobre a pandemia, né, os efeitos da pandemia na questão da economia, na questão da fome, na questão da saúde pública. Então, pode ser que seja não somente falando do Covid, o que é o Covid, onde ele foi onde ele teve início, não, é alguma coisa referente a isso, pode sim, pode ser que isso aconteça, e aí você tem que fazer associação no enunciado daquilo que está no texto, das palavras que você desconhece, né, porque aquilo que você conhece, ok, beleza, o que você desconhece, você tem que tentar descobrir de acordo com aquilo que você já sabe, e se você vê que está muito difícil na associação, então tenta dar uma pulada e tentar entender o contexto sem essa palavra ali no meio. É claro que essa palavra muitas vezes pode ter uma importância muito grande. Bom, uma outra questão é se atentar aos tempos verbais. Então, vocês lembrarem. Isso é muito, muito importante, gente. Eu só coloquei aqui, assim, se atentar aos tempos verbais, mas vocês precisam ter a noção de quando a frase, de quando o texto está no presente, se ele está no passado simples, se está no futuro simples, se está no presente perfeito, no futuro perfeito. E é importante lembrar a estrutura de cada um desses tempos verbais e também lembrar como que ele é usado, em que momento que ele é usado, né? Então, lembrar regrinhas básicas, como, por exemplo, presente simples, se o sujeito for he, she ou it, você vai ter que pôr o S, ES, IES. Se for no passado, em geral, coloca o ED no verbo, mas nem sempre é o ED. Às vezes o verbo é irregular, então tem que memorizar esses verbos irregulares. No futuro é quando a gente coloca o will. O presente perfeito é quando a gente tem o have ou o has, e o verbo na frente tem que estar na terceira coluna, que é o particípio do passado. E no passado perfeito é o had, mas o verbo na terceira. Futuro perfeito, will have, verbo na terceira. O going to, né? Lembrando que o going to, ele está se referindo a uma coisa que vai acontecer. E aí tem as formas do contínuo, presente contínuo, verbo to be e o ing no verbo que está na frente. Passado contínuo, o verbo to be no passado, né? Que é o was ou were. E aí você coloca o verbo com ing. Então, assim, se eu parar para explicar cada um desses tempos verbais, eu vou demorar bastante tempo. Então, seria interessante vocês fazerem anotação dos tempos verbais e forem dando uma olhada. No próprio YouTube tem vários vídeos com pessoas explicando os tempos verbais, fazer um mapa mental de cada um desses tempos verbais. Claro, daquilo que você tem mais dificuldade. Daquilo que você já sabe, não tem mais o que aprender, já sabe. O que você pode fazer é acrescentar alguma coisa, ou se focar naquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, porque pode ser que isso apareça. Também lembrar como que é a forma negativa, como que é a forma interrogativa. Não vai aparecer para vocês perguntas gramaticais. Por exemplo, coloque essa frase está no presente simples, passe ela para o passado, né? Ou essa frase ela está na afirmativa do presente, passe ela para a negativa do presente. Isso não vai acontecer. Por quê? O que eles querem do inglês hoje? O inglês já passou essa época da gramática. O inglês, eles querem ter o conhecimento, eles querem saber se há comunicação. Porque com a globalização, com essa facilidade que nós temos de nos comunicarmos com pessoas de fora do Brasil, né, seja pela internet ou quando a gente vai viajar, porque hoje está muito facilitado tudo isso, eles querem saber a comunicação, para você, quando entrar no vestibular, quando entrar na universidade, conseguir ler um texto de uma outra origem, para você conseguir
compreender e aumentar o seu conhecimento. Então, vocês precisam, claro, a gramática é importante para que haja um maior entendimento, uma melhor colocação das palavras e dos contextos, mas o mais importante é que haja comunicação. E essa comunicação, ela vai acontecendo conforme a gente vai tendo um maior repertório de palavras. E aí, como que a gente pode ter esse maior repertório de palavras? Eu vou descer um pouquinho para o próximo e já volto aqui. É vocês fazerem as provas anteriores, tá ali no último, né? Era a última coisa que eu ia falar, mas eu acabei adiantando aí. Então, façam provas anteriores, dessas que vocês vão prestar, inclusive, porque cada prova tem o seu estilo. A Unicamp, ela tem um vocabulário mais fácil, né? Um vocabulário não tão rebuscado, não tão acadêmico, como o da FUVEST. Já a FUVEST é uma coisa, né? Eles pegam os textos de sites muito mais jornalísticos, assim, que usam um vocabulário mais acadêmico, um vocabulário até mais difícil, sabe? Por exemplo, The Economist nem tanto, mas New York Times, por exemplo. O New York Times tem um vocabulário muito chato, né? São jornalistas, assim, quem acessa, né? Quem acessa esse tipo de conteúdo do New York Times, pessoas com um padrão muito alto de intelectualidade, vamos pensar assim, não é querendo ter um preconceito, né, com quem não lê o New York Times, não é, nem eu não leio o New York Times, mas é o fato de você, assim, quem tem acesso a esse tipo de conteúdo são pessoas que têm, assim, um estudo maior. Então, eles acabam pegando vocabulário mais rebuscado. Já da Unicamp é algo mais coloquial, são textos, são sites mais do povo, vamos falar assim, né? Então, tem o The Guardian, que é muito bom também, tem o BBC, tem o The Economist. O Newsweek, ele também um vocabulário bem rebuscado, são mais economistas e pessoas da área financeira e administradores que acessam esse tipo de conteúdo, é porque tem muito jargão também, sabe? Então, se você vai ler esse tipo de matéria, são coisas muito específicas, então tem que tomar cuidado também, tá? Mas assim, procurem pegar as provas anteriores para vocês se familiarizarem com o estilo de prova. A Unicamp provavelmente vai pegar alguma coisa desses sites mais tranquilos, vamos falar assim, né, mais populares, com um vocabulário mais coloquial, e ele vai ser interdisciplinar. E aí, quais são os temas mais recorrentes? Então, pode ser algo social, né, em questão das classes sociais, em questão da questão da cor da pele mesmo, de racismo, de xenofobia, a questão cultural, né, quando fala de um ou de outro, as diferenças culturais que nós temos no mundo mesmo, né? Meio ambiente é algo que está pegando bastante todo ano, em algum vestibular, está falando do meio ambiente, pode inclusive associar com o Covid, né? O que isso tem afetado o meio ambiente de alguma forma, não sei. A saúde em geral, tecnologia, quais são as novas tecnologias que estão no mercado, para que elas servem, como isso pode ajudar, por exemplo, na questão do meio ambiente. Então, tecnologias ali que podem ajudar a deixar a água potável, a água do mar potável, ou a água da chuva potável, ou recuperar recursos, não sei. Então, assim, esses são os temas mais recorrentes. Eles podem vir em forma de texto mesmo, em forma de poesia, em forma de música, em forma de cartoon, em forma de tirinha. Então, a chance nesses dois vestibulares de aparecer nesses outros formatos que não sejam só textos são grandes também, né? Bom, aí voltando um pouquinho nesse primeiro. É importante lembrar o significado desses verbos modais, porque eles aparecem eles aparecem muito nos textos, tá? Esses principais verbos modais. Então, nós temos... São verbos que não tem nada a ver com a tradução, né? Assim, não tem nada a ver com o português, e são verbos que são muito importantes porque eles aparecem ali no meio da frase e na frente tem que ter um verbo comum, você não pode usar o verbo modal sozinho, ele tem que estar acompanhado de algum verbo comum. Então, por exemplo, must.
ele dá uma ideia de dever, de obrigação, ele também dá a ideia de dedução. Então, por exemplo, você fala assim para mim, ou você vem super agasalhado, você chega aqui em casa super agasalhado. Eu falo, nossa, deve estar muito frio lá fora. It must be very cold outside. Então, must be, deve estar, é uma dedução que eu estou fazendo. Então, eu coloquei o verbo be, verbo comum. O should, que dá a ideia de deveria, ele é usado para conselho. A mesma coisa o ought to, que aparece aqui, ó. O ought to também significa deveria. Qual que é a diferença? O should ele é muito mais usado hoje em dia, ele é muito mais coloquial. O ought to ele é um termo mais britânico, ele é um termo mais rebuscado, mais formal. May dá uma ideia de possibilidade. O might, possibilidade ou permissão. O might, ele também dá uma ideia de possibilidade, mas é uma possibilidade menor, uma possibilidade remota. O can, ele dá uma ideia de habilidade, capacidade, que é o poder, né? E o may e o might também é poder, só que de possibilidade. E o may também é a questão de permissão. O could, que é o poderia, ele é usado para habilidade no passado. Então, eu podia, sei lá, andar de bicicleta, agora não sei mais. Então, I could ride a bike. Ele também pode ser usado para uma permissão. Posso te ajudar, né? Could I help you? O ought que eu já falei, que eu deveria. O would, ele não tem tradução. Na frente dele, que a gente, né, o verbo que vier na frente vai ficar com o futuro do pretérito. Então, brincaria, comeria. Então, eu trabalharia amanhã. I would work tomorrow. E nós temos ali os conectivos. Os conectivos, eles são muito, muito importantes para vocês saberem o que a frase está querendo dizer, assim, será que aquela palavra ela está fazendo uma adição a uma ideia anterior? Ou é um contraste? Ou é uma exemplificação? É uma conclusão? Então, esses conectivos, são muitos conectivos que tem. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês fazerem uma tabela. Pega uma tabela de conectivos, coloca lá, conectivos de contraste. Aí eu coloquei esse site aqui, mas tem outros, tá, gente? Nossa, hoje com a internet tem infinitos e tem muitas pessoas também no próprio YouTube dando dicas de conectivos. Aí você vai fazer essa tabela e vai pôr os conectivos, por exemplo, de contraste que você não conhece. Porque os conectivos de contraste que você conhece, você já conhece. Então, por exemplo, but, mas, however, entretanto, nevertheless, todavia, although, embora. Então, você vai dando uma olhada nesses conectivos. Aquilo que já sabe, ok. O que não sabe, vai anotando. Uma outra coisa que é interessante você fazer é pegar realmente uma folha sulfite ou uma folha menorzinha que seja, não precisa ser grande assim, mas você fazer essas anotações em colorido mesmo, sabe? É tipo um mapa mental para você ir visualizando melhor e para você deixar assim do lado da sua cama ou em algum lugar que você sempre visualize, para que você sempre vá vendo aquela palavra. Conforme você vai memorizando, falou, opa, peraí, essa aqui eu já sei, eu já olhei tantas vezes quando eu acordo, ou sei lá, quando eu vou no banheiro, não sei onde você vai colocar, né? Que você já acaba sabendo o que aquela palavra quer dizer. Então, já elimina ela, faz depois um outro mapa mental e substitui essa palavra por outra. E esses conectivos são muito importantes mesmo, para que vocês saibam o que ele está querendo, né? O que ele no texto quer dizer. Será que ele está trazendo agora uma ideia de conclusão? Está indo para a conclusão daquela ideia que ele estava exemplificando? Então, os conectivos são palavras muito importantes. Eles são muito usados, muito pedidos, inclusive, tá? Apareceu na Unesp. Gente, é incrível como a Unesp, ela gosta da palavra likely. É impressionante, todo ano aparece o likely. Likely significa provavelmente, não tem nada a ver com o verbo gostar. Ou actually, né, que escreve actually, né, actually, significa na verdade. Muita gente olha e fala, nossa, significa atualmente, falso cognato. Inclusive tem aqui, ó, false friends, né, no penúltimo tópico aí. False friends são os amigos falsos, são os falsos cognatos. É quando a palavra ela parece que é uma coisa, mas na verdade ela tem outro significado. E ali você pode colocar também, se você procurar no Google, os principais falsos cognatos. Gente, a lista é grande, tá? A lista de falsos cognatos nossa, eu não sei nem falar quantos são, mas é uma lista bem gigante.
E aí você pode ir escolhendo, pode dando uma olhada naquele que você achou mais interessante. Fala, opa, peraí, esse aqui é uma palavra que possivelmente seria uma grande pegadinha para mim. Ah, claro, algumas coisas vocês já vão saber, né? Parents, pais. Parents não são parentes, são os pais. Ou, deixa eu pensar, pretend. Pretend é o verbo fingir, não é o verbo pretender. Exquisite. Exquisite significa adorável, amável, não significa esquisito, ou algo do tipo. Então, é interessante, e assim, eu acho que é muito interessante eu não passar para vocês, por exemplo, que nem ali eu coloquei só o site que tem os conectivos, não passar os conectivos, você fazer a sua própria lista, porque às vezes os conectivos que eu passo ali, que são os mais importantes, você já sabe todos. Então, é bom você fazer o seu próprio glossário, por exemplo. Isso é muito legal. Pegar um caderninho e marcar as palavras. Quando você pegar essas provas antigas que você for fazendo, começa a reparar nas palavras que aparecem várias vezes, tanto em um texto quanto no outro texto de um ano, de outro ano. São palavras que estão, muitas palavras se repetem, principalmente os conectivos, porque como o nome diz, eles conectam as palavras, eles conectam as sentenças, eles conectam as orações. Então isso vai fazer total sentido na hora de você ver, né, uma oração e outra sendo ligada por essa palavrinha. E aí você pode ir anotando essas palavras principais. A outra questão que é muito importante são algumas regrinhas gramaticais que vocês têm que saber. Aqui eu coloquei mais comuns, não é que são mais comuns, são mais comuns, assim, são as mais pedidas, são as que não pedidas na pergunta, mas elas aparecem bastante no texto, tá? Então, condicional aparece muito no texto. O que é uma condicional? São aquelas frases que aparecem o if, né, que dá essa ideia do se. Então, por exemplo, se você estudar, você passará. Então, if you study hard, you will pass. You will enter college. Tem a do passado, essa é a primeira condicional. Tem a segunda, a terceira condicional. É bom vocês conhecerem essas regrinhas. A voz passiva, né? O que é a voz passiva? A voz passiva é quando o objeto da ativa se torna o sujeito da passiva. Então, por exemplo, eu falo assim, Stephen King escreve livros incríveis. Livros incríveis são escritos pelo Stephen King. Então, quando eu faço essa troca, o objeto, Stephen King escreve livros incríveis, fica sendo o sujeito. São escritos por Stephen King. Então, esse by Stephen King, que são ali, que é ali o agente passivo. Ah, já que eu falei do by, uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é bem importante, é vocês conhecerem o uso das preposições também. As principais preposições, pelo menos. Se você já tem aquelas, tipo, as principais, a gente sempre fala que as principais são in, on, at. Mas nós temos from, with, without, by, between, in front of, with. São muitas preposições que aparecem. Mas deem uma olhada no que significa cada uma delas, procurem as principais preposições para que vocês também, que isso ajude na hora de fazer a interpretação do texto, né? Porque, de repente, uma palavrinha ali, ela pode mudar o significado completamente, né, do texto. E isso também acaba indo já para os phrasal verbs. Então, assim, são muitas coisinhas que em 30 minutos, né, assim, são só diquinhas, que, assim, são dicas que eu estou falando que você vai ter que procurar, mas que você vai ter que fazer a sua lista, não eu passar. Eu posso até passar, né, assim, se você procurar no Google, você vai encontrar, por exemplo, os principais phrasal verbs. Mas, de repente, os principais phrasal verbs você já conhece, então, de repente, vai um pouco mais além. Procure outros, né? Principais phrasal verbs com a preposição down, com a preposição out, com a preposição off. Vocês vão encontrar vários. E lembrando que os phrasal verbs é quando você tem um verbo e uma preposição, e essa preposição, ela muda completamente o sentido original do verbo, né? E isso pode mudar a frase. Bom, então a voz passiva, reported speech. O que é um reported speech? É quando você diz aquilo que o outro te disse. Então você relata para alguém, você reporta, o nome já diz, reported. Você reporta, você relata para alguém o que a pessoa falou. Então, por exemplo, o Alexandre falou, a virada do ano foi maravilhosa, podia estar nela ainda.
Então, eu viro ali agora pro meu marido aqui e falo, o Alexandre disse que a virada de ano dele foi maravilhosa, que ele gostaria de estar passando por ela ainda. Então, eu estou falando o que ele me disse, mas usando as minhas palavras. Então, você tem o reported speech, que é quando você usa a palavra do outro. Ele disse que a virada do ano foi maravilhosa. Então, ele disse para mim, a virada do ano foi maravilhosa, gostaria de estar nela ainda. Ele disse que a virada foi maravilhosa e que ele gostaria de estar nela ainda. Então, eu mudei o eu por ele. Ou ele fala assim, estou cansado. Eu viro e falo, ele disse que está cansado. Ou ele disse, né, se for mais para frente, ele disse que ele estava cansado naquele momento. Tá? Então, vocês têm que também dar uma olhadinha. E no reported speech, a gente também tem um reported speech de pergunta. Por exemplo, imagina que alguém perguntou para você, onde você mora? Né? O Joãozinho perguntou para você, onde você mora? O João perguntou onde eu morava. Então, você faz essa mudança de tempo verbal também. E aí tem uma tabelinha de tempo verbal do reported speech, essa mudança. O presente simples vira passado simples. Presente contínuo, passado contínuo. Futuro simples vira would. Você põe would. Eu viajarei amanhã. A Mônica disse que ela viajaria. Então, você tem que seguir essa tabelinha também. Isso aqui, tudo, gente, que eu estou passando, é para ajudar vocês a entenderem melhor o texto. E os pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Os pronomes relativos, ele faz a relação, o nome já diz. Ele faz a relação de uma oração com outra, ele faz essa junção. É muito parecido com o uso dos conectivos também. Então, os pronomes relativos. Who, which, whose, where, what. Então, por exemplo, aquele é o menino que me ligou. That is the boy who called me. Então, esse who, aquele é o menino que me ligou. Who called me? Aquele é o carro que atropelou meu cachorro. That's the car which hit my dog. Então, você tem que saber também o que significam essas palavrinhas, porque o who significa quem. Só que no meio de uma frase, ele é que, não quem. O who, ele é quem quando é o começo da pergunta. Então, quem te ligou? Who called? Aquele é o menino que me ligou. That's the boy who called me. Tá? Então, ali, o who, ele está se referindo ao menino, uma pessoa. Então, são assim, eu coloquei assim, o que são muito importantes. Claro, se for parar para pensar, tudo é importante, né? Então, o que eu recomendo vocês a fazerem nesse momento, nesses poucos, né, essas poucas horas aí, vamos falar assim, que vocês têm, né? Nesses últimos momentos, o máximo de possibilidade que vocês tiverem de ter contato com alguma coisa em inglês, tenham esse contato. Seja numa música, seja numa série, seja num filme, seja lendo as provas anteriores, seja lendo uma poesia, o que você achar mais interessante, seja lendo um gibi, né? Tem os gibis da Turma da Mônica em inglês, o que você achar mais interessante, mas quanto mais contato você tiver, melhor. E as palavras que você for achando que são muito importantes, então, por exemplo, meio ambiente, eu vou pegar palavras de meio ambiente, eu vou pegar todos os desastres naturais, marca ali o nome de todos eles que você não conhecia. A questão da saúde, eu vou marcar, a questão de saúde, eu vou marcar algumas doenças mais importantes, assim, o nome de algumas doenças, né? Então, por exemplo, gripe, malária, catapora, sei lá, alguma doença mais comum aí, ou alguns órgãos, né? Por exemplo, o Covid, o que ele mais afeta? O pulmão. Então, como que é pulmão em inglês? Lung. Então, são algumas diquinhas aí, Alexandre. Já acabei, já pode chamar Marcos. Legal. Não, show de bola. É isso aí. Obrigado, viu, Mônica? Imagina, Eu tenho precisando. entrado no finalzinho por conta de cair a aula. Eu coloquei o limite, bem no limite mesmo, e ela cai. Muito obrigado e tenho certeza que eles irão ter um bom resultado em inglês. Foi bem assertiva a sua revisão. Valeu, obrigadão. Imagina, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.